Shalom! Você já teve a sensação de que as coisas acabam muito mais rápido do que outrora? É isso mesmo, aquela sensação de que a sua sandália havaiana, que durava até anos, ela dura 2, 3 meses e você já tem que comprar outra? Pois é, isso não é somente uma sensação ou uma impressão, é um fato e é real. Antigamente, geladeiras duravam 30 anos. Fogões, esses materiais de uso diário tinham uma durabilidade gigantesca. Mas tudo isso mudou. Tudo devido a um termo chamado obsolescência programada. E é sobre isso que nós vamos ver nesse vídeo para que você possa entender de uma vez por todas porque as coisas não estão sendo feitas para durar. Vamos para a nossa lousa, porque lá eu vou explicar muito melhor para você. Vamos nesta. Então vamos lá. Vale lembrar para você que este mecanismo ele está presente em vários setores da nossa economia. Na moda, nos insumos tecnológicos e nos automotivos, nos eletrodomésticos. E este mecanismo, ele tem um conceito. E eu vou fazer a leitura para você deste conceito. A obsolescência programada é um conceito da economia que nasceu como uma estratégia na hora de produzir os bens. Com essa opção de negócio, as empresas, preste bastante atenção, programam o tempo de vida útil dos produtos para que seja mais curta do que a tecnologia permite. Assim, os itens ficam ultrapassados em muito pouco tempo e os clientes se sentem motivados a comprar novamente. Veja você que é uma espécie, como eu já disse, de mecanismo. É um mecanismo feito para que as pessoas possam estar comprando, possam comprar de forma recorrente. Os itens eles vão ficando ultrapassados. É como eu disse para você. Lembra da sandália havaiana? Isso, a sandália havaiana, você tem o costume de usar somente sandália havaiana. Eu gosto da sandália havaiana. Só que antes eu tinha aquela sensação, e que é um fato, que a havaiana durava muito, muito tempo. Você ia usando e até ela furar. Não, agora as correias quebram muito rápido. Se tem algum desenho na sandália, coisa de 15 dias já começa o quê? A descorar, já começa a soltar aquele desenho que tem nas sandálias. Eu mesmo já nem compro mais sandália que tem algum tipo de desenho, eu só compro ela lisa, porque é muito rápido e de forma muito rápida você começa a ter ali um produto que você olha e fala, nossa, mas já está com a aparência de velho. E quem não está blindado para essas coisas, de forma também muito rápida, vai lá e compra outro, e compra outro, e compra outro. E com isso, as empresas, as fábricas, elas vão empurrando os produtos que o cliente levaria um ano usando, por exemplo, em 4 meses ele já comprou um, com mais 4 meses ele tem que comprar novamente e no prazo de 1 ano e pouco, a empresa, ao invés de vender somente uma, ele já vendeu 3. E isso faz com que as empresas aumentem o lucro. Só que você vai ver no final as consequências negativas para tudo isto. E onde que isto começou? Isto começou lá atrás, na década de 1920. Lá em relação aos carros, mais precisamente nas cores dos carros. E eu vou explicar para você. Lá no início, quando os carros começaram a ser fabricados, eles eram feitos somente de uma cor. Que cor? Na cor preta.
e não tinham nenhum tipo de inovação. Vou trocar a cor do pincel aqui, colocar branco para ver se fica melhor para você visualizar. Não tinham nenhum tipo de inovação. E com isto, as empresas elas vendiam somente uma vez. E o que elas precisavam? Elas precisavam de recorrência, elas precisavam de vender uma vez, outra vez. E naquela época, um empresário que era dono de uma empresa de tintas, ele virou sócio de uma empresa de automóveis. E ele tomou conhecimento dessa situação. E, olhando a situação, as possibilidades de vender a tinta e as possibilidades em relação aos carros que tinham somente uma cor, que era na cor preta, ele teve a seguinte ideia. Ele começou a colocar no mercado veículos com mais de uma cor. E aí, logo de pronto, quem tinha o carro preto e via um carro, por exemplo, branco, e sendo a cor que ele mais gostava, a cor branca, ele ia comprar um outro carro, que era o carro branco. E com isso, as vendas, elas começaram, o que aconteceu com as vendas? Elas subiram de forma exponencial. Foi uma estratégia de marketing e uma estratégia de venda. E com isto, passou a ser incorporado no nosso comércio, na forma de agir das empresas, esta possibilidade de diminuir, a ideia foi se evoluindo e aí passou a ser implementado nas empresas a possibilidade de diminuir a durabilidade dos vários itens que existem. Veja você que eu contei uma história de 1920, nós estamos no ano de 2022. De lá para cá, de uma forma sutil, os empresários eles começaram a implementar e a colocar em prática esta estratégia que teve a sua origem lá em 1920. E com isso, eles vão tentando nos fazer reféns com as suas estratégias para que possam vender de uma forma recorrente. Mas nós vamos falar muito mais sobre isto. Eu vou apresentar para você alguns exemplos de produtos que as empresas proprietárias se valem dessa estratégia para vender de forma recorrente e constante. A primeira coisa que eu vou fazer referência é em relação aos telefones. E eu vou dizer aqui os telefones celulares atualmente. Os telefones celulares, eles ficam obsoletos de uma forma muito rápida. De uma forma muito rápida. Outro exemplo que eu posso trazer para você é em relação às atualizações dos veículos, dos próprios veículos. Veja você que de um veículo para outro, de um ano para outro, eles mudam, por exemplo, uma lanterna, mudam o painel do veículo, mantém todas as outras características, mas fazem pequenas mudanças que forçam o cliente a fazer a troca, faz com que o cliente busque atualizar e com isto gere muito mais gastos, as empresas vão vender muito mais, o cliente vai gastar para se manter atualizado por N motivos e assim esse ciclo de vendas, ele não se extingue, ele se torna permanente. É aí que você deve estar blindado. Deixa eu corrigir aqui. Por que você deve estar blindado? Você não pode aceitar que, porque a indústria, porque a moda, porque as empresas, porque elas estão colocando à venda, você não é obrigado a fazer essas atualizações.
Você não é obrigado. Você não tem essa obrigação. Mas para que você consiga sair fora dessa corrida infinita, você tem que ter conhecimento. Porque a partir do momento que você tem conhecimento de que as empresas estão usando você para fazer o jogo delas, fica muito mais fácil você se blindar e afastar dessa corrida dos ratos sem fim. Eu quero apresentar para você também as consequências negativas desse instituto que as empresas se valem para vender muito mais. Vamos lá para as consequências. A primeira consequência que eu quero apresentar para você é no nosso bolso. No nosso bolso. Isso mesmo. Porque você, a cada troca de veículo, a cada troca de celular, você tem que se dispor de um valor em dinheiro muito alto. Às vezes, são mudanças tão pequenas que realmente não valem a pena. Na maioria das vezes, não vale a pena fazer aquela troca. Fazer a troca. Mas, porque a mídia está te induzindo, você aceita. Induzindo, você aceita abrir mão do que você tem para adquirir um aparelho novo, ou seja, afeta diretamente o seu bolso. Um outro ponto que é um resultado negativo da obsolescência programada é o que? É o chamado lixo. Lixo de forma ampla, mas eu quero fazer referência aqui ao lixo eletrônico. Principalmente, presta bastante atenção, esse lixo eletrônico, principalmente, ele é oriundo de aparelhos celulares, baterias, os aparelhos em si, são aparelhos que praticamente eles são descartáveis, têm uma vida útil muito curta e nós estamos com um grande problema no planeta, que é a falta de local para descartar este material eletrônico. Veja você que a obsolescência programada ela é prejudicial para o seu bolso, para as nossas relações de consumo, porque as empresas, existem várias empresas que estão respondendo judicialmente por se valerem dessa prática. E em relação ao lixo, eu poderia aqui enumerar inúmeras situações das quais são consequências negativas da obsolescência programada, mas eu vou me ater somente a essas. Então, para resumir, a obsolescência programada é uma estratégia de venda. A obsolescência programada é uma estratégia de venda que faz você gastar mais se você não estiver blindado, faz você gastar mais, tem gerado infinita quantidade de lixo eletrônico, infinita quantidade de lixo eletrônico no planeta, além de demandas judiciais, infinitas, porque as empresas têm usado de um ânimo, de uma forma negativa para, às vezes, ludibriar e enganar o consumidor, fazendo com que ele incorra em erro. E com isso, elas vão aumentando o lucro, elas vão empurrando os seus produtos que às vezes eles mudam um pequeno detalhe que às vezes nem é essencial para o uso de um aparelho ou para o uso de um objeto, e essas empresas de forma contínua ficam
agindo até de má fé para empurrar os seus produtos goela abaixo a todos nós consumidores, todos nós que não estamos blindados a essas práticas de consumo negativa que estão nos sendo empurradas. Eu quero pedir para você que, se for o caso, você reveja o vídeo, anote, pesquise sobre o tema, se blinde a sua mente para que você não seja usado destas estratégias contra a sua vida. E quero fazer um outro pedido. Se o vídeo foi relevante, importante para você, se inscreva no canal e deixa seu like. E mais ainda, manda para outras pessoas que precisam aprender sobre o tema, pessoas que gastam muito dinheiro, pessoas que gastam o que podem e o que não podem para se manterem atualizadas em relação aos bens que eles têm em mãos, ou carro, celular, pessoas que estão sendo usadas sem saberem que estão realmente sendo usadas. Então é isso, agradeço porque você chegou até o final do vídeo e vamos juntos até um próximo. Abraço, shalom e até mais.